Eternidade é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Aliás, não se trata apenas de um vídeo, mas é um filme, uma animação, desenhos que retrata, que fala do futuro, o fim, quando tudo está para terminar, né? Então é assim, escatologia do começo ao fim. E hoje eu quero fazer o seguinte, um react, é, a primeira parte, vamos colocar assim, a primeira mensagem desse vídeo. Pergunta, você já assistiu Eternidade? É um vídeo, né, um filme que você tem que assistir como se fosse num cinema. Então, luz apagada, põe o fone de ouvido em ótima qualidade, deita o celular para assistir em HD, ou então se você tiver aí a sua TV com home theater, um ótimo som, melhor ainda. Tem mais de 40 minutos. E assim, ele foi feito, essa produção do anime não fui eu que fiz, né? Eu até pedi autorização para o canal Armageddon News, que é um canal lá dos Estados Unidos, e também tem algumas partes de um outro pastor, pastor Ricardo, que é aqui da América do Sul, e eu peguei os trechos e fui montando. Até por isso, esse primeiro tema aqui, ele é complicado porque eu peguei o material que tinha. Se eu aprender ou Deus me der alguma pessoa que seja especialista em fazer essas animações, olha, com certeza o trabalho será muito melhor, tá? Embora é falta de educação até criticar o trabalho dos outros, né? E foi através deles que eu montei essa eternidade aqui. Mas é que aquilo que eu tenho no coração, eu procuro deixar o mais próximo, mais fiel à Bíblia, né? Mas enfim, gente. Então eu vou fazer o react aqui. Se caso você ainda não assistiu a esse vídeo, Marcos Ribas, Eternidade. É fácil encontrar, teve já boas visualizações, poderia ter passado já de 100 mil, mas tá ótimo, né? Eu já fiz naquele período que a plataforma deixou de entregar os vídeos. Se caso você quiser, assista primeiro ao filme, para depois você ver esse react aqui, para não soar como spoiler, né, daquilo que vai acontecer. Acho que eu vou adiantar um pouquinho, mas mesmo assim você vai ver muita coisa. Então vamos lá, bora fazer o react, reagir a esse grande filme aqui do canal. Muito bem, o filme está com o nome Eternidade, o grande filme do arrebatamento e do reino eterno. Ao final desse vídeo, desse react que você está assistindo, eu vou deixar na tela. Em quase todos os vídeos aqui do canal tem o link para você assistir. Então vamos lá, soltando aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então é uma visão. E aí temos aqui uma ideia do que é essa visão. Ok? Essa mulher vestida do sol, né, com a lua aos seus pés e 12 coroas na cabeça. Essa mulher é a Virgem Maria, né, como a visão católica muitas vezes pensa isso? Não, a mulher ela é Israel. É fácil entender, basta olhar para a visão de José, o José do Egito. Ele falou isso, ó, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. O sol é o seu pai. A lua, no caso aqui, é a Lia, né? A mãe, deixa eu parar aqui. A mãe de José era Raquel, mas a Lia, que era a primeira esposa, representa toda a nação. Então, o sol, Jacó, a Lia, a lua. E as 11 estrelas? As 11 estrelas, os irmãos de José, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Mas nessa visão aqui não são 11 estrelas, são 12. Sim, porque na visão de José ele não estava... ele era a pessoa que as estrelas estavam se inclinando, se curvando para ele. Então, assim, é muito simples essa interpretação. Basta você olhar para o sonho de José. Mas as pessoas têm dificuldade de entender. Então, aqui no vídeo,
eu digo que é Israel. Algumas imagens desta nação, tá? Quem que habita lá? A maioria, o povo judeu. Não é somente os judeus, né? Mas ali está a imagem. Olha agora, viu-se também outro sinal no céu. É o mesmo assunto. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quer dizer, é a mesma visão, é o mesmo assunto. A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então Israel ia gerar alguém e o dragão estava ali para devorar. 7 cabeças, 10 chifres. O que é isso? 7 tempos e 10 reinos. Ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar sobre a besta, que é o anticristo. Então aqui, o dragão é Satanás, ele habita nas regiões celestes e é o príncipe das potestades do ar. Aqui nós temos essas referências, Efésios 6, Efésios 2, Atos 29. O diabo não mora no inferno, ele habita nas regiões celestes, nos ares, ok? Aliás, aqui o meu livro que está em pré-venda, se sabe, eu já estou falando, estou sendo chato até, mas eu quero que você adquira. Fala muito sobre esse assunto aqui, que Satanás não mora no inferno, mas ele está nas regiões celestes. Toda pessoa que compreender essa grande revelação bíblica vai virar uma chave no seu entendimento escatológico. Vamos continuar? Então, o dragão é o diabo, certo? E aí, então, Israel gerou ao Messias, o rei das nações, que subiu ao céu e retornará para reinar sobre todos os povos. Claro que Jesus, tudo que existe, foi feito por ele, para ele e por meio dele. É como está na palavra. Mas aqui, como é uma visão profética, é para mostrar para nós que de Israel veio o Salvador. Ele nasceu em Belém. Então, esse é o sentido aqui. A mulher é Israel e ela deu à luz ao Salvador. Então, a gente está vendo aqui Jesus, né, subindo ao céu, a sua ascensão, que foi maravilhosa, foi muito melhor do que esse vídeo, sem dúvida nenhuma. Os discípulos ficavam olhando assim para cima, né? Aí a nuvem encobriu a Jesus e eles continuaram olhando. Se você tivesse lá, você iria fazer a mesma coisa? Eu, com toda certeza. Aí aparecem 2 varões, 2 anjos e falam: por que vocês ainda estão olhando para o céu? Este Jesus que foi assunto aos céus, agora ele retornará. Maravilha, glória a Deus. E aí o texto de Apocalipse 12 diz que a mulher foge para o deserto. Deus preparou um lugar para que ela fosse sustentada. Tem a data correta. Deserto. Vamos parar e pensar aqui. Em volta de Israel, as nações vizinhas, a maioria, todas têm desertos. O próprio Israel tem ali o deserto da Judéia, mas a sua volta está cheio de deserto. Então existe um lugar na Bíblia que Israel, que o povo de Deus, que os profetas, um deserto que eles já se refugiaram mais de uma vez. Então essa profecia aqui, ela é assim um pouco complexa, porque ela se cumpriu mais de uma vez. E eu sei onde é esse local exatamente. Eu já fui até no país, mas eu não cheguei lá. Cheguei perto. Todo mundo acha que é Petra, na Jordânia. Eu posso dizer até que é a Jordânia, mas não é Petra. E como alguns aqui no canal acreditam firmemente que é o Brasil, né? Sim, o Brasil, os Estados Unidos, outras nações vão receber muitos judeus, muitos israelenses. Mas quando o texto bíblico aqui fala de deserto, é deserto mesmo. E tá lá, tá próximo a eles. Então, sim, uma dica: é perto, é na Jordânia, o povo Hashemita vai cuidar deles, mas não é Petra, é lá perto. Quem sabe eu retorno e faço um vídeo para vocês, muito importante. Bom, aqui
nesse caso, foi representado, né, por tanques de guerras, os soldados, e aí nas costas deles tem o símbolo, né, dessa religião que está em volta, ao redor de Israel, que cerca todo Israel. E, bom, gente, ó, esse barulho do tanque de guerra, você tem que ouvir mesmo no fone de ouvido, no home theater, porque é muito forte. E aí começa uma música, o YouTube ele não deixa a gente colocar as músicas que nós queremos, mas ele oferece muitas para não dar direitos autorais. E eu encontrei essa música, ela foi muito interessante, ela caiu muito bem aqui porque é um momento de tristeza. Jerusalém, Israel foi bombardeado e é um período que eles vão fugir para o deserto. Como nós vimos aqui, o dragão tentando atacar a mulher que deu à luz. E essa música, ela é triste, ela tem essa melodia e é som de flauta, e o flautista ele erra de propósito, como se ele estivesse chorando, emocionado, muito entristecido, então faltou ar, faltou fôlego. Bom, aí você vai ter que assistir, né? Eu vou adiantar aqui para não ficar muito pesado. Bom, então aqui é um período que eles estão saindo. É complexo isso, porque tem uma profecia lá em Zacarias que diz que metade da cidade sairá para o exílio, outra metade não. E como eu disse, esse momento aqui já aconteceu algumas vezes. Essa perseguição de Satanás a Israel sempre acontece. Mas o foco final, o ponto final é exatamente nesse período aqui do fim, quando acontecer. E a gente vai entender que uma profecia de Isaías 24 é a mesma de Apocalipse 12. Então, olha, em Isaías 24 está escrito assim: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, forças que estão no ar. Quem que eu disse que, por exemplo, mora nos ares? Satanás e seus anjos também. O texto aqui em hebraico ele é ainda mais... Deus vai castigar, Deus vai fazer uma inspeção. Sabe quando você tomava geral da polícia, por exemplo? É nesse sentido. Deus vai fazer uma inspeção, vai castigar. A hostes celestes é uma tradução moderna, né? Porque no hebraico seria algo assim: os exércitos do alto no alto. Então o castigo vai ser lá no alto. E aí Apocalipse 12 nos mostra bem como será esse castigo. Tem mais versículos, mas para o vídeo ficou assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E foi expulso. Aqui eu já cortei, né? Porque tem mais explicação. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o diabo que habita nas regiões celestes, ele e os seus anjos serão expulsos. Muita gente acha que essa profecia se cumpriu, acha que aqui está falando da rebelião de Satanás lá no céu e ele levou terça parte dos anjos, né? Mas se você ler bem Apocalipse 12, você vai perceber que essa profecia não se cumpriu, ela se cumprirá. E Isaías disse isso para nós, que o Senhor vai castigar os exércitos do alto, ou as hostes celestiais, no alto. Ainda não aconteceu. Os anjos de Deus vão ser castigados? Não, é Satanás e seus anjos. Ainda vai acontecer. Se fosse essa teoria, né, de que Satanás se rebeliou lá no céu e levou a terça parte dos anjos, o Isaías não ia trazer essa profecia para o futuro, com certeza. Bom, mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? O diabo, né, representado pelo dragão, e os anjos dele caem. Aqui foi o que o Armageddon News fez, né? Os anjos de Satanás com roupas escuras e asas. Eles não são bem assim. Aí você tem que conhecer o livro. Mas enfim, eles foram atirados à terra
Eles foram jogados lá. E na terra, o que que eles fizeram? A serpente, o dragão, o diabo, com a sua boca, ele atacou a mulher. A água como um rio, assim, para que ela fosse, a fim de que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, quer dizer, quando o diabo ele for expulso das regiões celestes, primeiro grande sinal que a gente vai ter, ele vai perseguir a Israel e vai ser muito forte. E a gente vai ver rio, a gente vai ver deserto, a gente vai ver muita água. É profundo demais isso, né? A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Bom, o vídeo aqui mostra como pode ser isso, né? Vamos adiantar. Então, aqui o dragão jogando essa água e perseguindo a Israel aonde? No deserto. Aí, na interpretação do Armageddon News, tanques de guerra para matar os israelenses, mas aí o Senhor abre um buraco e engole os tanques, os inimigos. Seria possível isso? Sim. Já aconteceu alguma vez na Bíblia? Já. A terra engoliu os pecadores, os rebeldes. Então, é muito possível repetir isso. Por isso que eu falo que as profecias do Apocalipse ou escatológicas, elas se cumprem mais de uma vez. Se você pegar no Antigo Testamento as profecias de Jesus, você vai perceber que ele fala de uma vinda só. Mas ele veio, ressuscitou, foi arrebatado e ele voltará. Tudo isso ainda faz parte da única vinda. Todo mundo chama de segunda vinda, né? Mas é uma só. Em duas etapas ou mais. É isso que eu quero dizer. Profecia bíblica, escatológica é assim. O pessoal quer saber se a Gog e Magog, se a de Ezequiel é a mesma do Apocalipse. É a mesma, mas são duas etapas. É assim. Uma vai ser no Armagedon, né, na batalha que a gente conhece, e outra vai ser no final, no juízo final. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso aqui que eu acho interessante porque todo mundo acredita, né? Ou melhor, a visão pré-tribulacionista acredita que a igreja não vai passar por nada disso, não vai ver essas coisas, só falta a gente ser arrebatado agora. Mas eu pergunto, quem que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? É o povo judeu, né? Os que servem a Deus. Então, quer dizer, os judeus que servem a Jesus, eles não vão ser arrebatados, nós que vamos ser. Ou seja, nós somos privilegiados, eles não. Não é coisa para se refletir, para se pensar aqui, né? Mas para mim está claro isso. Toda a igreja, todo servo de Deus que tiver vivo nessa época, que eu não sei quando será, né? Ele vai ver essas coisas. E também tem o testemunho de Jesus ou de Yeshua. E aí, né? Bom, enfim, o diabo não conseguiu matar ao menino, o menino foi arrebatado. Então, por isso que a gente viu Jesus subindo ao céu. É o menino sendo arrebatado. Ok. E aí ficou a mãe, né? O Israel aqui na terra. E olha como ficou claro aqui para nós. O diabo tentou destruir Israel, mas houve proteção. E como ele não conseguiu, o que aconteceu? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse detalhe de Satanás ali sobre a areia do mar é muito importante para a gente entender quando o anticristo se manifestar. Então, primeiro o diabo ele vai ser expulso das regiões celestes, ele e os seus anjos, através de Miguel, né, o anjo do Senhor, que não é Jesus, que fique claro isso, um anjo poderosíssimo, arcanjo, né, anjo príncipe. Daniel 12 também fala sobre ele, que ele vai se levantar nesses últimos dias aí. Agora, isso tem que ficar claro, ele expulsa Satanás,
seus anjos, o diabo vai cair na terra e perseguirá Israel. Então vamos ter mais perseguição, mais forte, envolvendo água, envolvendo deserto. É uma coisa assim muito maior do que a gente possa imaginar. Mas ele fracassará, não vai conseguir. E aí ele se põe em pé na areia do mar. Qual que é o mar que tem lá próximo? Ah, tem o Mar Vermelho, né? Tem. Só que quando é o Mar Vermelho, a Bíblia diz é o Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, que seria a tradução mais correta. O vermelho veio depois, hoje ele é conhecido assim. Não é o Mar Morto. Quando a Bíblia fala mar, só existe um. Quando ela não dá nome, ela só fala assim, mar, é o Mediterrâneo. Então o diabo vai até o Mediterrâneo para se encontrar com o anticristo. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos aí. Então, olha, se você tiver perguntas sobre esse tema, já deixa aí no comentário também para a gente responder em live, para a gente responder em outros vídeos e assista a Eternidade, tá? E não se esqueça, a história e as estratégias da batalha espiritual, estamos em pré-venda, tem aqui na descrição, adquira o meu livro ou, se preferir, www.marcosribas.com. Lá tem as formas de pagamento, enfim. E você vai adquirir esse livro. Vamos bater essa meta rapidinho aí para a gente poder fazer o lançamento. É isso, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.